Agora, tem uma coisa muito irônica, né? Porque a galera do Vale do Silício paga para construírem escolas que não sejam digitais para os seus filhos. Pelo menos até o final do ensino fundamental. Pagam. Eles querem escolas que tenham hortas, que não tenham tablets, que não tenham... A tradição, né? Aí você fica pensando, o que esses caras sabem que a gente não sabe que isso é tão prejudicial? Na formação. Não estou falando que você, eu, a gente pode escolher, né? Agora, na formação de uma criança. Parece... Bom, eu diria que eles notaram que as pessoas não estão desenvolvendo as habilidades mais básicas que precisa pra você. Porque assim, nem todo mundo vai ser um puta cientista. Nem todo mundo vai ter a sorte que eu tive de trabalhar com a internet, né? Muitas pessoas vão ter que lidar com o mundo real e as habilidades necessárias para lidar com esse mundo real, elas acabam subdesenvolvidas. Tá atrofiando. Por exemplo, qual foi o último grande gênio da humanidade? Tesla. Isso foi no século passado. Assim, a gente tem uma carência hoje de gênios. Cadê nossos gênios? Cadê os gênios? Muito simples. Com a tecnologia, primeiro que ela toma um tempo enorme. Para ser gênio tem que ter tempo e transpiração. Einstein dizia isso, né? 99% de transpiração, 1% de inspiração. Você tem que ter aquela coisa de estudar, abrir novos caminhos no cérebro. O cérebro é como se fosse uma grande floresta. Então, se você só usa um tipo de conhecimento, aquele conhecimento é como se abrisse uma trilha. Aquela trilha você vai ficando usando. Cadê as outras trilhas? Né? Então, a criatividade está muito pouca. Se você for ver, tudo que está aí nada mais é do que os últimos grandes gênios deixaram já ensaiado. O computador, o laser, eles só estão aprimorando, mas tudo já foi deixado anteriormente. A gente tem hoje uma carência de gênios. Você está falando isso, eu estava pensando aqui. E não venha me dizer que o Mark Zuckerman é gênio. Pelo amor de Deus. Eu, quando estava na faculdade, eu fiz uma pesquisa sobre fitness cerebral. Naquela época eu achava aquilo maravilhoso, né? E naquela época a gente falava... A pessoa, a partir dos 30 anos, começa a perder neurônios, aí começa a pesquisar aquelas pessoas que aos 30 chegaram, mas foram para as cadeiras de letras, né, que tem que utilizar muito do intelectual, aquela coisa. E aquele que está mais na zona rural. E aí você percebia ali que o cérebro estava muito mais estimulado. Agora você vê hoje, se a gente para e pergunta... Bia, qual o telefone celular da sua mãe? Se bobear, você não sabe. Da minha mãe eu sei. Da minha também eu sei. Mas eu acho que do meu irmão mãe eu não sei. Não sei. Eu só sei o meu. E acabou. E eu lembro do número de telefone antigo da minha casa. E daí acabou. Não sei mais muita coisa. Eu também. Não. Que não existe mais. Não existe mais. Exatamente. Não. Que virou senha pra mim. De algumas coisas, entendeu? Toma cuidado, hein? Porque se algum colecionador daquelas folhas amarelas... É trocado. Mas assim, virou nostalgia, até isso, né? Por exemplo, essa coisa que você falou pro mundo real, isso depende muito da gente ter essa coisa de procurar uma saída. Isso é fundamental. O que faz um cara buscar alternativas? Por exemplo, se você quer se prender a alguma coisa, põe uma meta. Senão você vai estar preso a coisas e pessoas. E não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu fico muito preocupada. Assim, eu vejo uma garotada muito tecnológica, com muita possibilidade de conteúdo, mas eu não vejo usar bem esse conteúdo. E cada vez mais individualistas. Cada vez mais individualista. E tem uma coisa que os pais estão fazendo que me chama muita atenção. Essa coisa de pai e mãe. Você vai ao shopping hoje, tipo assim, minha princesa, meu príncipe, minha princesa, meu príncipe. Vai chegar um dia que ou então, tipo assim, olha que ele faz coisa mais linda, e não sei o quê. Gente, a gente não pode só fazer isso. Essa criança nasce e vai se acostumando a achar que ela é o máximo. Aí chega na adolescência, começa a ter as primeiras frustrações.
o príncipe vai achar que ele tem um reinado, que tem que servi-lo. Então, isso eu sei que é amor, mas eu acho que esse conceito das fadas, dos príncipes e princesas da Disney, vamos levar as crianças da Disney, mas vamos botar que aquilo é conto de fada. Né? O conto de fada que a gente conta para poder dar valores para as crianças, de noite. Não, e aí eu vou até defender um pouco a Disney no meu processo acadêmico. Quando a gente estudou, eu esqueci agora, de repente a Bia vai lembrar, uma matéria que a gente estudava personalidade 1, 2 e 3, e a gente vinha desde a infância. E na infância, a gente trabalhou com vários temas de filmes da Disney, para você trabalhar com criança, com cunhos sociais. Só que as pessoas não veem esse os lado. Contos de fada foram feitos para isso, né? Exatamente. Pra gente transferir valores. E tem uma coisa tão bacana, quem conta conto de fada hoje para seu filho na hora de dormir? Aquilo tem uma tradição. Uma vez eu fui botar a minha sobrinha, a Biazinha, para dormir. Biazinha. E aí ela ficava, conta uma história, tia, contava. Aí eu resolvi, estava tão... Porque criança, quando gosta, 40 vezes, conta de novo. História. Conta de novo. Aí eu contando da Cinderela, normal. Aí chegou uma hora que eu falei assim, olha, ela tinha 6 anos. Eu falei, e aí o príncipe, né? Tipo, você estava procurando a princesa, mas aí teve uma hora que ele falou assim, pô, eu tô procurando essa princesa pra quê? Vamos lá, eu quero um suborno, o que eu vou ganhar com essa princesa? Ela me olhou com uma cara feia e falou assim, tá tudo errado, ele vai porque é por amor. Eu falei, não, ele vai por interesse. Aí eu falei, aí contei a Rapunzel, tipo assim, pra que ele vai subir lá? Vai pegar um monstro? Não, só se ele ganhar muito dinheiro. Ela olhou pra mim, tipo assim, porque é assim, a gente tem que fazer o bem por o bem. E aí, aquela coisa que na ciência a gente vê, que a criança nasce com um senso moral muito definido do que é certo e o que é errado. Com 8 meses você bota um bebê no colo e você vai para uma pracinha. Se acontecer alguma coisa, uma outra criança cair, chorar, a criança olha com aquele olhar assim, ela sabe que aconteceu alguma coisa errada. O que a gente está fazendo na educação dos filhos que eles estão apagando isso do que é certo do que é errado? É isso que eu estou falando. Essa tradição dos contos infantis, elas vêm aí para educar as crianças há anos. A gente aboliu isso. E aí a gente botou um tablet que eles ficam vendo umas crianças fazendo umas coisas, sabe, sem nenhum... Não estou criticando, eu acho que tem coisas que tem esse propósito, mas a gente não pode abrir mão dessa educação que é passada de geração em geração.